Quer saber como é que é o procedimento de revalidação do diploma de médico brasileiro em Portugal? Fique até o final do vídeo que hoje eu vou explicar todo esse procedimento. A revalidação do diploma de médico brasileiro em Portugal, ela passa por algumas etapas, tá? A primeira etapa delas é o reconhecimento propriamente do diploma. Como é que funciona isso? É um procedimento que é unificado em Portugal pelas universidades de medicina, as faculdades de medicina. Elas se reúnem anualmente e elas têm um calendário de provas, tá? A primeira prova é uma prova de língua portuguesa, que os médicos brasileiros estão isentos de fazerem porque são brasileiros e têm a língua portuguesa como língua materna. A segunda etapa é uma prova escrita, uma prova teórica de conhecimento médico. Passando dessa fase, sendo aprovado, você vai para a prova prática, tá? É uma prova ambulatorial em que vai ser submetido a uma análise ali no caso, o caso de um paciente, um caso concreto, e você vai ter aquela prova prática no hospital para verificar se você tem aptidão, conhecimento técnico suficiente. E depois, a última prova é um trabalho, a submissão, a defesa de uma tese, de um trabalho perante a banca de provas, né? Esse procedimento, normalmente você tem até o dia 1º de setembro para se inscrever. Por quê? Porque normalmente as provas começam ali pelo mês de novembro. A primeira prova é da língua portuguesa, que não precisa. Então, a grosso modo, as inscrições vão até o dia 1º de setembro, depois a prova de português é ali até em novembro, e no início do ano seguinte começam as demais provas. A cada uma dessas provas, são provas presenciais em Portugal, a pessoa tem que estar aqui para fazer as provas, tá? Vem, faz as provas, pode retornar ao Brasil, tá? Porque o procedimento todo leva aí em torno de 1 ano. Lembrando que você tem sempre que escolher uma universidade portuguesa para submeter o seu pedido. E qual universidade escolher? Normalmente aquela universidade cujo conteúdo, a grade curricular do curso de medicina seja o mais próximo possível da sua grade curricular no Brasil, tá? Então isso é uma questão de analisar caso a caso. Se você tiver aprovação nessas provas todas, você está apto a fazer a sua inscrição na Ordem dos Médicos em Portugal. E uma vez inscrito na Ordem dos Médicos em Portugal, você poderá exercer a profissão, ser médico, mas com uma ressalva. Você vai exercer sem autonomia, ou seja, você fica submetido a uma fiscalização, a uma análise da sua profissão a um médico, tá? Então tudo que você fizer tem que ser corroborado por um médico. Mas se você, depois dessa etapa, né, você pode, se você já tiver experiência no Brasil, você pode aplicar para o procedimento da autonomia médica, que é o procedimento que você, junto à Ordem dos Médicos, você vai demonstrar que você tem experiência comprovada e, sendo aprovado, você passa a ser médico de forma autônoma, ou seja, não precisa de nenhum médico analisando ou fiscalizando o seu trabalho. E depois desse procedimento da autonomia médica é que você estará apto a pedir a equivalência da sua especialidade médica. E esse é um procedimento também dentro da Ordem dos Médicos, tá, junto ao colégio da especialidade, em que você vai demonstrar a sua experiência, comprovar o seu título no Brasil e, depois de ser analisado ali por uma junta do colégio, você poderá ter a equiparação, a equivalência da sua especialidade. Esse procedimento todo, a muito grosso modo, tá, ele demora aí de 3 a 4 anos, porque primeiro é quase 1 ano na revalidação do diploma, depois você tem a fase da inscrição na Ordem dos Médicos, depois o procedimento da autonomia médica e depois, por fim, a equiparação, a equivalência da sua especialidade médica, tá? Estamos em agosto de 2023, finalzinho de agosto, início de setembro, e há aqui em Portugal está para ser aprovada aí uma lei
que vai facilitar um pouco esse procedimento para médicos brasileiros e estrangeiros que, porventura, queiram trabalhar no sistema público de saúde em Portugal. Ainda não podemos dar detalhes porque essa lei ainda não foi publicada, com base nas notícias de jornais, que está para ser aprovada essa lei, aí vai sair, parece que sim, mas não sabemos ainda detalhes de como será essa facilitação, como é que vai ser essa questão. Assim que tivermos notícias, assim que a lei for publicada, nós traremos mais informações sobre isso, com vídeos no nosso canal, aqui no YouTube ou nas redes sociais, no meu blog também. Sempre terá ali algum artigo, alguma notícia para que você fique informado sobre isso.